Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje, você já sabe, é dia da gente seguir adiante na nossa jornada conhecendo um pouquinho mais sobre Lobisomem, o Apocalipse, 5ª edição. Livro que a gente está destrinchando aqui no canal, passando por todos os capítulos e sempre tentando identificar o que for mais importante para dar aquela ideia geral do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você tá nessa, chegou agora aqui no canal e quer saber mais sobre o lobisomem, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema. E depois, se você curtir e quiser seguir na jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal, só situando todo mundo rapidinho antes da gente começar aqui a mergulhar no conteúdo. Hoje a gente vai fechar o capítulo 6, que fala de dons, rituais e equipamentos. A gente já falou no vídeo anterior a esse sobre dons e rituais. Então a gente vai fechar aqui falando dos equipamentos, mas na verdade aqui é um aspecto mais geral, assim, em termos de equipamentos, porque a gente vai falar aqui de talismãs, que é o equivalente aos fetiches, né, do lobisomem da década de 90. Vamos falar aqui também um pouquinho sobre os caernes. E vamos falar também, claro, sobre o funcionamento geral dos equipamentos, né? Armas e armaduras e equipamentos. Então, basicamente, esses são os temas que a gente vai cobrir no vídeo de hoje para fechar o capítulo 6 do livro. Vamos lá? Então, olha só, pessoal. Eu vou pegar aqui o capítulo 6 a partir desse tópico que fala justamente dos talismãs, tá? Os talismãs é a palavra que eles usaram para substituir, né, os objetos mágicos, entre aspas, os objetos espirituais que os lobisomens utilizam, né, que na edição da década de 90 era chamado de fetiche. Então, o que antigamente se chamava de fetiche, agora nessa nova edição teve o nome alterado para talismã. Eu vou ler aqui um trechinho do livro, porque não foi só uma alteração de nome que aconteceu aqui. A estrutura básica, pelo que eu me lembro, né, continua a mesma, mas tem alguns detalhezinhos diferentes para a gente abordar aqui. Então se liga aí. Alguns garous têm talismãs, objetos especiais, muitas vezes, mas nem sempre, habitados por espíritos. Cada talismã garou tem uma função exclusiva, geralmente relacionada à visão de mundo animista dos lobisomens. Os talismãs podem ser armas, utensílios ou coisas que ajudam o lobisomem a manter o foco. Podem ter finalidades físicas ou espirituais. De um jeito ou outro, são especiais e incorporam a capacidade de desempenhar uma função sobrenatural ou de contribuir com sua força espiritual para o desempenho de uma função corriqueira. Os garous de certas culturas com tradições calcadas na magia ou no ocultismo também costumam ter nomes específicos para os talismãs. Detalhe aqui, a partir desse primeiro parágrafo, que eu acho que ele dá uma resumida bacana no que seriam, né, os talismãs / fetiches, eu percebo aqui algumas coisas. Primeiro, de novo, né, aquele convite que em alguns momentos o livro faz, e eu já comentei aqui em outros vídeos, para você personalizar, para você regionalizar, vamos chamar assim, né, para você dar a sua cara para o jogo, né? A sua cara no sentido de incorporar elementos da sua cultura, da sua região do mundo, da sua comunidade no jogo, né? Então, assim, como ele fala aqui, olha, garous de certas culturas podem ter nomes específicos para os talismãs. Claro, ele vai apresentar aqui uma pequena lista com alguns aspectos gerais dos talismãs, mas não quer dizer que aquele mesmo talismã em outro lugar do mundo tenha o mesmo nome, né, ou tenha a mesma aparência. Então esse convite eu acho muito bacana, porque é uma maneira de você deixar o jogo mais próximo até, né, dos seus jogadores. Se vocês quiserem jogar, por exemplo, na cidade de vocês ou no país, né, de vocês e tal, é mais fácil a gente fazer pequenas adaptações com o que a gente já conhece. Ou pensar, como é que seria esse talismã aqui no Brasil? Como é que seria esse talismã aqui na minha cidade? De repente tem alguma particularidade ali na sua cidade que pode ser interessante você colocar no jogo. Isso ajuda a aproximar as pessoas do cenário. Pelo menos essa é a minha impressão a respeito desses convites, né, que o livro faz. Seguindo adiante, outro ponto que eu acho interessante de comentar com vocês, ainda em relação aos talismãs, é o seguinte. O livro coloca aqui que existem talismãs que ele chama de uso único, que seriam os talens. Segundo o livro coloca aqui, todos os talismãs que são apresentados aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ou que o narrador venha a criar, o que também é incentivado pelo livro, eles existem também na versão, vamos chamar assim, né, de uso único, que seriam os talens. Ele vai funcionar exatamente da mesma maneira, só que ao invés de ser algo permanente, né, como o talismã, que você pode utilizar várias vezes, você vai usar uma vez e depois acabou. Eu estava lembrando aqui, fui até dar uma olhadinha ali, no livro da década de 90 tinha algo parecido também, tá? Então a gente tinha lá o fetiche e o amuleto, que era também algo meio que de uso único. Mas aqui, no 5ª edição, eu acho que eles deram uma enxugada nisso,
Porque lá no livro da década de 90 eram coisas diferentes no sentido de que era uma outra lista. Aqui não, eles deram uma simplificada e disseram, olha, tudo que existe como talismã pode existir também como talem, como item de uso único. E também existe a possibilidade, se você quiser já começar o jogo, e o narrador permitir, né, claro, você pode gastar pontos de antecedentes para já começar com algum desses talismãs ou alguns desses talens. Quando eu mostrar aqui a lista para vocês, isso vai estar previsto lá. Então, se você quiser começar o jogo com aquele item, vai ter lá quanto ele custa de antecedentes, tá? Mas assim, via de regra, é uma coisa bem simples em termos de sistema. Você vai ter ali, eu vou passar logo, eu vou mostrar a lista para vocês, que eu acho que é melhor. Aqui, o livro traz mais ou menos 8 exemplos de talismãs, tá? Então ele vai colocar aqui, olha, por exemplo, esse aqui, apanhador de espíritos, asa da perdiz, apito pro vento. Então ele vai dizer aqui, nesse primeiro parágrafo, mais ou menos o que é esse talismã, qual é o propósito dele e tal, alguma coisa assim. Na sequência ele vai ter aqui o sistema, como é que ele funciona em termos de jogo, né, em termos de regrinhas, qual é o teste que você vai fazer, ou se precisa de teste, não precisa, enfim. E aqui embaixo, olha, ele vai ter aqui o custo de antecedentes. E aqui ele vai fazer a diferenciação, olha, por exemplo, o apito pro vento como talismã é um antecedente de 3 pontos, mas se você quiser ele na versão Talem, você gasta apenas 1 ponto de antecedente. Então, tem essa diferenciação também. Você pode comprar como parte do seu equipamento, entre aspas, né, os talismãs ou talens pagando o custo apropriado de pontos, né? Lembrando, lógico, que são itens que você pode encontrar durante o jogo, e o talem, obviamente, você usou, acabou, perdeu, você precisa encontrar outro no jogo, ou receber de alguém, enfim, de algum mentor, alguma coisa nesse sentido. E aí, pra gente fechar essa parte já dos talismãs, o que se segue aqui é essa lista que eu falei, que tem aproximadamente 8 exemplos, né? Seguindo essa mesma organização, a apresentação, o sistema e o custo. Eu quero só comentar aqui rapidinho 2 itens aqui com vocês. Primeiro é a Clave. A Clave, quem lembra, né, do lobisomem da década de 90, sabe que era tipo era a melhor arma do jogo, vamos dizer assim, a melhor arma garou e tal, tinha uma adaga ritualística, tinha toda uma mística em torno da Clave, né? Então eu achei interessante esse pedacinho que eles colocam aqui, olha só. As Claves estão associadas particularmente à nação Garou, e por conta disso, exalam um certo ar antiquado ou mesmo obsoleto. Mas fica difícil contestar a eficácia de uma Clave quando um rival atravessa seu crânio com uma delas. Ou seja, eu achei legal essa brincadeira que eles fazem, esse easter egg aqui, entre aspas, né, com a versão da década de 90. Isso aparece algumas vezes aqui ao longo do livro, né? É como se toda aquelas aventuras, aquele cenário que a gente jogou na década de 90, hoje em dia fosse considerado meio ultrapassado, meio obsoleto. Então, de vez em quando, eles fazem algum tipo de brincadeira em relação a isso. Também, olha, aqui no finalzinho da parte dos talismãs, eles falam aqui de um talismã lendário, a coroa de prata. Quem lembra também na década de 90, era a coroa de prata, era o símbolo de poder dos presas de prata, era um presente do Falcão, né, para aqueles da linhagem do rei Albrecht e tal. Tem toda uma mítica que eles fizeram aqui, dizendo que é uma coisa lendária, que pode existir, que não pode, como é que funcionava, como é que não funcionava. Então acho legal esses pontos de cruzamento, né, entre as duas versões do jogo, especialmente para quem é velho, se de repente você quiser pegar algum detalhezinho ou incorporar isso na sua aventura, acho que pode ficar bem bacana. Eu gostei dessa sacada, dessas brincadeiras que eles fazem ao longo do livro. Avançando aqui no capítulo, o próximo tópico que o livro vai trazer é sobre os caernes. E aqui também eu vou ler um trechinho para a gente começar a fazer os comentários, né, sobre o funcionamento dos caernes aqui na quinta edição. Eu já adianto para vocês que, pelo que eu me lembro, tá, na edição da década de 90, o caerne ele tinha uma função muito mais narrativa do que outra coisa, né? Tinham alguns detalhes, olha, você só pode fazer isso num caerne, você tem que ir num caerne para aumentar de renome, ou alguma coisa assim, não lembro direito. Mas aqui, primeiro, eu acho que eles deram uma simplificada nas informações, e também eles deram uma função de sistema para o caerne. Ele vai influenciar em alguns tipos de testes. E é isso que a gente vai ver. Eu vou começar lendo esse trechinho aqui, olha só. Os caernes desempenham várias funções importantes para os Garou. São sedes de poder espiritual, nexos de uma energia que constitui metade da existência dos lobisomens, e lugares onde o mundo espiritual fica particularmente próximo do mundo físico. Graças a essa ligação, a barreira entre os mundos costuma ser porosa nos lugares que se tornam caernes, e uma película mais permissiva facilita a entrada dos Garous na Umbra a partir desses locais. Os caernes também são lugares importantes para a sociedade Garou, principalmente na Idade do Apocalipse, quando essa mesma sociedade se vê em dificuldade e luta para sobreviver e prosperar. Os grupos de Garous que protegem e cultivam os caernes são conhecidos como frátrias, antigamente seitas, que, por sua vez, são formadas por uma alcateia ou mais. Portanto, os caernes são lugares onde vários Garous se encontram, planejam e, se possível, criam coisas de valor duradouro. Então aqui, nessa primeira parte,
ele dá uma visão geral, né, do que seriam os caernes e qual é a função deles no cenário. E conforme o livro vai explicando mais sobre os caernes, ele vai deixando ali outras informações importantes de comentar com vocês. Então, assim, os caernes, eles são vinculados a um espírito específico, né, tal, um protetor, vamos dizer assim, daquela área. E por conta disso, o caerne, o local, ele vai refletir de alguma maneira tanto a atitude do espírito quanto da frátria que protege aquele local, né? É como se ele fosse, se o local fosse começando a refletir a personalidade, né? A atitude, a visão de mundo do espírito e do grupo que protege o local, né? Outros aspectos interessantes que a gente pode destacar aqui, que o livro coloca, é que assim, o local de um caerne, ele é extremamente variável, porque a gente pode pensar um local sagrado, uma coisa assim, ele é sagrado na visão dos lobisomens. Mas o espaço físico onde ele se localiza pode ser absurdamente variável. O livro fala que ele pode ser de diversos tamanhos, ele pode ser apenas uma sala dentro de um prédio corporativo, sei lá, de tribos mais ligadas à vida urbana, à vida do mundo dos homens e tal. Ele pode ser um local selvagem, ele pode ser uma área vastíssima, ele pode ser urbano, como eu já falei, né? Então, enfim, tudo vai depender, e isso também, a própria escolha do local, já é o primeiro ponto que vai ser levado em consideração nisso que eu falei, qual é o tipo de espírito que está vinculado a esse caerne. Se for um caerne urbano, muito dificilmente será um espírito selvagem, um espírito animal ou alguma coisa assim, né? Vai ser um espírito mais voltado para o Weaver ou algo nesse sentido. Então, deem asas à imaginação e à criatividade na hora de bolar o que seria um caerne e qual é a aparência física desse local. Aliás, isso é um ponto que o livro vai voltar a mencionar aqui quando ele falar das características dos caernes. Mas vamos devagar, vamos aqui no passo a passo, que tem outras coisas para comentar antes disso. Antes da gente falar especificamente das características, né, e do sistema, né, dos testes que vão envolver ali a questão dos caernes, tem um tópico que o livro aborda aqui que eu achei bem interessante. Ele chama aqui de, olha, a alcateia dos jogadores. Qual é a relação do grupo de personagens com o caerne? Porque assim, o livro coloca aqui sugestões, tá? Sugestões de como e por que você deve incorporar um caerne no seu jogo. Qual é a função que ele vai ter ali para os jogadores e para a aventura em si, para a crônica como um todo. Então, vou só destacar aqui alguns pontos. Olha, primeiro, a alcateia dos jogadores pode ter a responsabilidade de cuidar do caerne. Então, eles vão estar vinculados àquele local específico ali. O caerne, por sua vez, pode ser uma base de operações, que os personagens podem se desenvolver, podem desenvolver a própria base, a gente vai chegar lá quando falar das características, né? O caerne atua de maneira proativa contra reativa, aqui em termos de história. É um local que os inimigos podem ameaçar, e aí você já tem um gancho ali para alguma história. Pode ser um ponto de encontro para outros aliados, pode ser o início de uma campanha ali no caerne. Então ele tem diversas funções, não só narrativas, como de fato de ser um ponto central da história, ou de algumas histórias, enfim. E também, de repente, ele pode ser, como o livro coloca aqui, olha, um limite criativo razoável para o território. Né? Quando você tem um mundo inteiro à sua frente, pode ser meio intimidador, mas espera aí, então vamos começar devagar, vamos começar aqui em coisas relacionadas ao caerne, aí a gente vai aumentando a área de atuação, né, da alcateia ao redor do caerne. Essa pode ser uma possibilidade também, para quem gosta de começar as histórias de um modo pequeno e aí aumentando o escopo das coisas. Mas no final desse tópico, como eu falei, o livro reforça que isso é apenas uma sugestão, tá? Se você quiser ignorar isso e fazer um jogo, uma campanha de uma alcateia que a cada sessão diferente está num país diferente, ok, problema nenhum. Ele está só dando aqui uma lista de possíveis usos, possíveis sugestões para você criar uma relação mais próxima da alcateia com o caerne. E ele de fato ser um ponto importante da campanha, caso você escolha seguir por esse caminho. Seguindo adiante, o livro vai falar aqui agora do sistema e das características do caerne, aqui para a gente fechar essa parte, né? Então, basicamente, que informações a gente vai ter aqui? Primeiro, ele dá algumas informações de um aspecto mais geral, dizendo que os caernes, eles podem ser, em termos de jogo, eles podem ser criados, ou seja, os personagens podem criar um caerne, né? Utilizando rituais e tudo mais, encontrando um local específico e realizando o ritual apropriado. Os caernes, eles podem ser recuperados. Então o livro exemplifica aqui um caerne que está dominado pelos dançarinos da Espiral Negra, um caerne que está dominado pela seita de Fenris, a matilha, né? Lembrando aqui da década de 90, a alcateia pode recuperar esse caerne, né? Isso pode ser o objeto de uma campanha, de uma crônica, enfim.
E os caernes podem também ser revitalizados. Um local que já foi um local de poder, já foi um local sagrado, ele está abandonado ali e tal. Então, os personagens podem redescobrir caernes antigos que estão desativados, vamos dizer assim, né? E começar o seu próprio caerne a partir do zero, vamos colocar dessa forma. E aí entra a questão da parte do sistema e das características. Por quê? Aqui na quinta edição, os caernes eles vão ter uma graduação. Isso tinha também alguma coisa nesse sentido na década de 90, que era tipo o nível de poder do caerne. Então aqui a graduação ela vai de 1 a 5. Eu de verdade não lembro se lá esse nível do caerne ele tinha alguma influência direta em algum tipo de teste no sistema. Realmente não lembro. Se alguém lembrar, quiser colocar aí nos comentários para refrescar nossa memória, beleza. Mas aqui, como é que vai funcionar as coisas? Essa graduação, além dela representar, claro, a medição de poder do caerne, vamos dizer assim, ela vai fornecer bônus para alguns testes. Então, se ela vai de 1 a 5, ela vai conceder bônus de mais um dado ou até mais 5 dados em determinadas situações. Basicamente, é para isso que serve a questão da graduação. Só que como é que ela vai se traduzir ali em termos de jogo, em termos de narrativa? Através das características do caerne. Então, olha só, aqui eu vou tentar dar uma espremida e resumir bem a coisa para vocês, tá? Mas está bem explicado aqui no livro, acho que não tem muito mistério. Eu mencionei ainda há pouco que uma das funções do caerne poderia ser uma base dos personagens, e eu falei que eles poderiam até melhorar essa base. É justamente aqui que entra em cena essa questão da graduação do caerne. Você, entre aspas, aqui, melhora a base, fazendo com que o caerne ganhe mais graduações e características diferentes. Então ele pode ter diferentes características e cada uma delas vai ter a sua graduação. E cada graduação, dependendo da quantidade de pontos que você tem na graduação, vai te conceder basicamente dados bônus em algum tipo de teste. Então olha só, como é que vai funcionar isso? Você vai, em termos de jogo, né, aumentar a graduação ou fazer com que o caerne adquira novas características, realizando o que o livro chama aqui de ritual do caerne vivente, essa é a parte narrativa da coisa, mais gasto de pontos de experiência. E aqui todos os personagens podem contribuir com pontos de experiência para ir melhorando a base, melhorando o caerne, fazendo com que ele aumente a sua graduação em uma determinada característica ou vá adquirindo características novas, beleza? Esse é o funcionamento básico da coisa. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos tipos, né, de características que o livro coloca aqui. Basicamente, o livro traz aqui 3 tipos gerais de características. Características de hadro, características de poder espiritual e características de conveniência. E cada uma dessas características vai ter aqui uma subdivisão, vamos dizer assim, que vai representar justamente o que você pode comprar. Então, por exemplo, aqui, olha, as características de hadro. Tem aqui, eu posso comprar essa, posso comprar essa e posso comprar essa. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e exemplificar para vocês terem uma ideia mais clara de como é que isso funciona aqui no livro. Então, olha só. Características de hadro melhoram algum aspecto da área que circunda o caerne, que é conhecida como hadro. No que diz respeito a estas características, o hadro precisa ter limites nítidos, como terminar num rio, num penhasco, na beirada da plataforma da estação de petróleo, enfim, é aquilo que eu falei. Não interessa o tamanho, mas tem que ter um limite específico para o caerne. E essa área, né, em volta do caerne é conhecida como hadro. Então você pode, fazendo um ritual e gastando pontos de experiência, comprar características que vão melhorar o entorno, vamos dizer assim. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A primeira opção que tem aqui é fartura. O hadro que circunda o caerne sustenta e protege bem a vida silvestre. Para cada ponto de fartura, os integrantes da alcateia poderão somar um dado às paradas de sobrevivência enquanto estiverem no caerne ou no hadro. Então, assim, esse é o funcionamento básico de todas as características. Claro, elas vão influenciar em testes diferentes, mas basicamente elas vão conceder um bônus que vai ser igual a quantos pontos de graduação você tiver naquela característica num teste específico. Aqui, falando estritamente dessa questão aqui da fartura, se você tiver um ponto de graduação, ela vai te dar um dado em teste de sobrevivência, enquanto você estiver no caerne ou no hadro, na área que circunda. Se você tiver 5 pontos de graduação, ela vai te dar 5 dados de sobrevivência nesse teste específico. O funcionamento básico em termos de sistema é esse. Claro que as listas elas vão conceder características diferentes visando bônus diferentes. Para a gente passar aqui pelos outros tipos de característica, vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Olha. Outra possibilidade, né, são as características de poderio espiritual. Elas aumentam a eficiência do caerne em certos aspectos espirituais que vão desde a presença de determinados espíritos à potência do caerne quando a alcateia recorre à energia do lugar para celebrar rituais. Então, se eu escolher características de poderio espiritual, eu vou focar nesse aspecto.
Então, só para exemplificar aqui, tem o foco ritualístico, você vai ganhar dados bônus para fazer ritual, você vai, guardião espiritual, tem um espírito ali específico que protege aquele caerne, dá alguns bônus. A película permissiva, é mais fácil, né, ainda mais fácil você atravessar para a Umbra a partir do caerne. Né, a sintonia espiritual, os espíritos executam dons com mais eficiência no local ali do caerne e tal. Então, basicamente, cada grupo de características vai focar em um aspecto específico. A primeira que eu falei lá, as de Adro, vão ser o aspecto físico, né, da área em torno do caerne. Aqui no poderio espiritual vai estar voltado mais para esse lado místico, né, e da umbra, dos garous, dos dons, dos rituais e tal. E por fim, o último grupo que ele coloca aqui são as características de conveniência. Representam benefícios exclusivos do caerne que não tem relação nem com o Adro e nem com as funcionalidades espirituais. Então tem aqui, olha, bálsamo de Gaia. O caerne tem alguma coisa que auxilia a recuperação física. Farol de parentes, por algum motivo, os lobisomens que ainda não sabem que são garous se deixam atrair para aquela área, para aquele caerne. Né? Prestígio, o próprio caerne tem uma história notável, algum potencial para os garou, e estes o têm como lugar, tem um lugar e os seus zeladores em alta conta. Então é um outro tipo de benefício. Então basicamente a gente vai ter aquelas características físicas, vamos dizer assim, do caerne, as características espirituais, e essas de conveniência seriam algo mais ou menos ali voltado para o aspecto social, vamos dizer assim, né, do garou, ou como ele é visto pela comunidade e tal, esse tipo de coisa. Então, você vai ter em cada grupo desse diversas opções de características para comprar e depois, segundo vocês decidirem aí, né, enquanto alcateia, vocês podem ir melhorando, como eu falei antes, cada uma dessas características ou escolhendo características novas para influenciar ali no caerne. E uma coisa importante, só para a gente fechar essa parte que o livro coloca, é que você, narrador, e você, grupo de jogadores, né, precisam ser muito criativos na hora de descrever isso. Porque você não vai falar, por exemplo, eu tenho um caerne aqui que me dá mais 2 dados de sobrevivência, o nosso caerne aqui, ele dá bônus de 3 aqui pra gente fazer ritual. Não. Tente imaginar qual é a alteração física ou qual a explicação narrativa para que o caerne vá melhorando. Né? Então isso é uma parte interessante também, é uma maneira de você exercer a criatividade e, claro, tornando o vínculo, né, muito maior entre os jogadores e aquele caerne que eles estão construindo em conjunto. Avançando aqui para o nosso último tema de hoje, para a gente fechar o conteúdo do capítulo e desse vídeo, falta aqui a gente comentar aqui armas, armaduras e equipamento. E, gente, sendo muito sincero com vocês, eu acho que isso aqui, eles realmente deram uma simplificada absurda na questão do funcionamento e principalmente nas listas de equipamento, tá? Por quê? A explicação que eles dão aqui, trocando em miúdos, é basicamente que o sistema Storyteller ele é mais focado na narrativa. Então, justamente, isso precisa se refletir de alguma forma na questão das armas, dos equipamentos, etc e tal. Claro, ele sempre deixa essa porta aberta, vamos dizer assim. Se você e o seu grupo querem estudar ali as minúcias de cada tipo de arma, qual é a diferença entre uma ou outra e tal, ok, beleza. Mas a proposta que o livro apresenta é justamente dar uma grande simplificada nisso, no intuito, na minha opinião, de deixar o jogo mais simples, mais ágil, mais fluido. E até porque, eu cheguei a comentar aqui quando a gente mencionou a questão do combate, a sugestão do livro é que o combate dure no máximo ali 3 rounds, 3 rodadas. Então você não vai precisar descer naquele nível de detalhe absurdo, numa coisa que você vai resolver rapidinho ali, porque não é o foco principal da proposta do jogo, mesmo no lobisomem. A gente comentou isso com um pouco mais de detalhe no capítulo sobre combate. Mas aqui, pra gente avançar, o que eles falam, por exemplo, das armas? Eles vão meio que agrupar uma porrada de armas em categorias diferentes. E sério, eles vão resumir isso aqui basicamente numa tabela. Tá? Vou explicar aqui mais ou menos como é que é o funcionamento. A gente vai ter aqui a tabela. Então a gente vai ter arma improvisada, arma de impacto leve, arma de impacto pesado. Aí ele vem aqui vários tipos. O que seria isso? Cacetete, taco, chave de roda, bastão, perfuração leve, virote de besta, canivete, disparo leve, uma pistola 22. Tudo isso que eu acabei de falar já está aqui, olha, já tem um valor de dano base mais 2. Outra categoria de armas mais pesadas está aqui, com vários exemplos. Tem valor de dano mais 3. E aqui as armas mais pesadas, tal, com os exemplos todos, categoria de dano mais 4. Pronto, é isso, acabou. Só um detalhe, aqui é o valor do dano base. Lembrando que você vai somar a isso a margem de sucesso que você tiver no teste de ataque. A gente comentou isso também em vídeos anteriores, tá? Então, só para relembrar isso. A tabela vai te dar o valor do dano base da arma, mas você vai somar a ele a sua margem de sucesso no teste de ataque. E é isso. O livro não perde muito mais tempo descendo em qualquer outra minúcia. Isso, se você quiser fazer, fica por sua conta.
Seguindo nessa pegada de simplificar e condensar tudo, a mesma coisa acontece em relação às armaduras, tá? A explicação de armadura no livro, ela é basicamente este parágrafo aqui, e na outra página a gente vai ter a tabela de armadura. E é isso, acabou, tá? Então qual é o funcionamento básico da armadura aqui? Cada ponto que você tiver de armadura 2, armadura 3, sei lá, significa que ela vai transformar um ponto de dano agravado que você tiver em dano superficial. E a gente já comentou aqui que todo dano superficial é dividido por 2. Então vamos lá, se você leva 4 de dano, por exemplo, agravado, e você tem uma armadura de 2 pontos, você vai transformar 2 pontos desses dano agravado em dano superficial. E esses 2 pontos de dano superficial, como são divididos por 2, vão virar um só. Basicamente, esse é o funcionamento. A única ressalva que o livro faz é que as armaduras elas vão funcionar contra danos agravados do tipo perfurante e cortante. Mas me parece muito óbvio. Se você tiver de armadura e alguém te jogar ácido, a armadura não vai te proteger do ácido, tá? Então é especificamente sobre esses 2 tipos de dano, perfurante e cortante. Também o livro faz a ressalva que, geralmente, as armaduras elas são utilizadas por homens, né? Ou garous na forma hominídea, porque a maioria das criaturas sobrenaturais já tem algum tipo de resistência específica, tá? Então esse funcionamento de armadura basicamente é para humanos e garous na forma hominídea. E seguindo adiante, o último tópico relacionado a essa questão de equipamentos, que é até o maior deles, ele vai falar aqui, olha, de armas, equipamentos e outras utilidades. E aqui nessas 2 páginas finais, ele vai abarcar também de uma forma simplificada diversos outros tipos de tecnologia e vai te dar alguns exemplos. Mas aqui, geralmente, como uma linha geral aqui para você ter uma base para decidir como é que você vai fazer isso no seu jogo. Então ele vai falar aqui como é que funciona a questão de arma disfarçada, se você consegue ocultar a arma, o fogo como arma, o que é um lança-chamas, como é que é um coquetel molotov, de uma maneira básica, como é que isso vai funcionar no seu jogo. Explosivo plástico, rastreadores, né, objetos de contenção, né, algema, rede, tal, esse tipo de coisa. Lançador de rede e tal, não sei o que. Então assim, ele vai abarcar algumas tecnologias aqui e te dar uma ideia geral de como utilizar isso no jogo. Mas de novo, o livro não vai descer aqui em minúcias de funcionamento, de sisteminha, de teste disso, teste daquilo, ele vai te dar uma visão bem geral. Justamente porque a visão, a proposta de jogo do livro é simplificar, agilizar essa parte de equipamento, de jogadas, né? Pelo menos foi essa a impressão que eu fiquei ao ler essa sessão. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Avançamos mais um pouquinho aqui no Lobisomem. Semana que vem a gente continua, começa capítulo novo, tá? Então se liga aí, se você não quer perder, se inscreve logo no canal, ativa o sininho. E no mais, quem me acompanhou aqui até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário e a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.